companheiros, olá, companheiras. Mais uma vez aqui no podcast Hora da Boia. Estamos hoje aqui com um companheiraço, o companheiro Roque Aparecido da Silva, que na greve de 68 lá da Cobrasma fazia parte do movimento estudantil e também era um trabalhador lá da fábrica. E que sentiu na pele aí as questões da ditadura e do golpe civil-militar. Sofreu bastante, inclusive com a morte de um irmão por tortura. E hoje a gente vai bater um papo com ele para conversar e saber como é que foi aquela época e o que tem daquela época para hoje, né? Nos dias de hoje, o que está acontecendo. Prazer em tê-lo aqui, Roque. Uma grande satisfação bater um papo contigo, tá bom? Se apresenta Muito melhor bem. e aí a gente começa a conversa. Você já me apresentou. Eu trabalhei na Cobrasma a partir de 63. 65 fui eleito secretário da comissão de fábrica da Cobrasma e também estudava à noite. E depois, fui preso, estive 2 anos preso, fui exilado, trocado pelo embaixador suíço, fiquei 8 anos no exílio. Voltei para retomar a luta. E estamos nela até hoje. Difícil aqueles momentos, Roque. Muito difíceis, né? Porque a repressão começou muito dura logo após o golpe. E no movimento sindical, houve intervenção em 547 sindicatos logo após o golpe. Intervenção significa destituir as diretorias e o governo militar nomear uma pessoa que ficava dirigindo o sindicato. É o que aconteceu nos metalúrgicos de Osasco. Também. Instituíram o Papão lá em 64, logo depois do golpe. Colocaram lá um interventor, né? E na greve de 68 lá, já tinha eleito o companheiro Ibrahim. Sim, a intervenção foi em 64. Em 65 teve eleições, que o Enos Amorina foi eleito presidente, né? Isso. E nas eleições de 67, o Ibrahim foi eleito presidente. E em 68 houve novamente a intervenção no sindicato. Então, em 68 a intervenção foi logo após, foi durante a greve dos metalúrgicos de Osasco, né, em julho de 68. A greve não nasceu de uma hora para outra. Foi uma greve que foi organizada muito bem por todos os trabalhadores. O movimento sindical, logo após 64, com as intervenções, inclusive, foram constituídas os grupos de oposição sindical em vários sindicatos, né? E em 67, a vitória também do Ibrahim como presidente foi fruto de todo um trabalho organizado que tinha no interior das fábricas. Na Cobrasma, por exemplo, desde 1962, existia um grupo organizado que, em 65, foi reconhecido pela empresa e passou, então, a ter eleição nas 19 seções que era dividida a empresa, né? Representantes por seção. Eu fui, e em 65, na eleição de 65, o Ibrahim... Não, desculpa, na eleição de 66, o Ibrahim foi eleito presidente e eu fui eleito secretário da comissão de fábrica. Então, existia um trabalho muito bem organizado na Cobrasma, que era a principal fábrica, né? Era a maior que tinha. A maior que tinha. Mas também tinha uma boa organização dentro da Bromoveri, na Lonaflex, na Braseixos, que eram fábricas importantes e que tinham uma organização interna muito forte.
foi o que possibilitou a eleição do Ibrahim em 67. E esse trabalho continuou. Em 68, nós tivemos o 1º de maio, que foi organizado pelo Sindicato de Osasco e por oposições sindicais de vários outros sindicatos, do ABC, de Campinas, de São Paulo. E nesse 1º de maio também foi um movimento muito importante que a gente estava organizando. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o Joaquinzão, convidou o governador do estado, o Abreu Sodré, para participar também do ato que a gente estava organizando na Praça da Sé. E o governador, oportunisticamente, disse sim, como primeiro trabalhador do estado, lá estarei. E então, principalmente nós, do Sindicato de Osasco e as oposições sindicais, nos organizamos para tomar o palanque e não permitir que o palanque fosse ocupado apenas pelo governador e seus amiguinhos do movimento sindical, né? Naquela época, o governador já era indicado pela ditadura. Sim, sim. Não tinha eleição. Não tinha eleição. As eleições já estavam proibidas. Sim. Já tinha tido o ato... O ato institucional número 2, já tinha... Em final de 68, teve o ato institucional número 5. Perdi as contas aí dos atos institucionais. Mas, sim, o governador já era indicado pelo presidente da República, que... No caso, era o general. Que era indicado pelos militares, né? Em conluio com patrões, claro. Então, nós nos organizamos e tomamos o palanque na Praça da Sé, expulsamos o governador e seus amigos pelegos do palanque e da Praça da Sé seguimos em passeata até a Praça da República. Enfim, já existia um movimento bastante radicalizado também entre as oposições sindicais. O principal orador, de certa forma, na Praça da República foi o José Campos Barreto. Mais conhecido como Zequinha Barreto. Zequinha Barreto, lá de Osasco, e que era também estudante, estudava à noite no colégio, no Cenearte, tanto que ele era presidente do Círculo Estudantil Osasquense, do qual eu era vice-presidente também. Foi o principal orador aí na Praça da Sé no 1º de maio. Então, existia todo esse movimento, o Zequinha Barreto... E essa turma tinha 20 anos. Você, por aí, 20, 21... Tinha uns velhos já com 22 anos. 23. Não, é que foi um período em que a juventude estava acesa realmente. O movimento estudantil era mais forte. O movimento estudantil era muito forte. O movimento estudantil tinha acabado de organizar uma passeata com 100 mil pessoas na Guanabara, entende? No Rio de Janeiro. Mesmo em Osasco, onde também existia a UEO, que foi extinta logo após o golpe de 64. E em 65, nós criamos o Círculo Estudantil Osasquense, porque havia muitos companheiros que trabalhavam em fábrica durante o dia e estudavam à noite. Então, eram operários estudantes. A gente criou o Círculo Estudantil Osasquense em 65, quando o Zequinha Barreto foi eleito presidente e eu vice-presidente. E em 68, em abril de 68, houve o assassinato do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouços, lá no Rio de Janeiro, e nós chamamos uma manifestação estudantil em Osasco que tinha uns 3 mil estudantes. Não só estudantes, claro, enfim, mas 3 mil pessoas na manifestação nas ruas, né? Enfim, e logo em seguida
organizamos uma outra manifestação, depois de continuar a repressão no Rio, também convocada pelo CEL, pelo Círculo Estudantil Osasquense, que tinha mais gente. Aí os universitários de São Paulo foram também, o Zé Dirceu, que liderava o movimento, a principal liderança do movimento estudantil de São Paulo. Enfim, então foi uma outra grande manifestação também. Então era um clima de efervescência. E nós estávamos preparando uma greve para novembro, quando viria a campanha salarial, a data base, que era o dissídio coletivo, né? Estávamos organizando, mas houve toda uma radicalização, e principalmente a partir do 1º de maio, e do MIA, o Movimento Intersindical Anti-Arroxo, que a gente organizou manifestações em vários sindicatos, Santo André, Campinas, Osasco, etc., né? Então, houve todo um processo de radicalização e trabalhadores de base das fábricas já chegavam e falavam: vocês também são pelego agora, não querem fazer greve? E lembrar que, assim, de 64, do golpe, até 68, quando aconteceu a greve, não tinha tido aumento salarial nenhum. Não. Zero. Zero. E com uma inflação extremamente alta. Por isso esses movimentos anti-arroxo. Claro, o movimento intersindical anti-arroxo contra o arroxo dos salários, né? Tanto que a greve era por aumento de salário, contra o arroxo de salário por 35% de aumento nos salários, que compensava um pouco da inflação, da não perda. Não era nem toda, né? Não. Era parte da inflação. Parte da inflação, entende? Então foi nesse momento, e em abril tinha acontecido a greve da Belgo Mineira, lá em Betim. Contagem. Então, era todo um clima que existia. Aí organizamos. Agora, a greve era muito bem organizada, porque uma semana antes já estava definido o dia da greve, o esquema de paralisação, como seria, etc. Eu fui conversar com o Zé Dirceu, Movimento Estudantil de São Paulo, né, para ver qual seria o apoio que o movimento estudantil dava para a greve. Aí, bom, conversamos, o Zé falou: bom, eu vou chamar uma assembleia, então, para o dia 16 ou 17 de julho, foi? Foi 16 a greve. 16, para o dia 16, à noite, e para, enfim, com pauta qualquer, com a eclosão da greve em Osasco, o tema da Assembleia passa a ser a greve, e o que a gente discutiu é que deveriam se decidir criar grupos para panfletar as portas de fábricas do ABC de São Paulo, pedindo solidariedade dos trabalhadores à greve de Osasco. Tá, mas aí o Zé falou: olha, nós temos que rodar esse panfleto no mimeógrafo a tinta, mas um mimeógrafo manual. Então, eu preciso desse texto, desse panfleto, com pelo menos 3 dias de antecedência para poder rodar a quantidade de panfleto que a gente precisa. E não podia sair um panfleto chamando solidariedade a uma greve que estava acontecendo sem falar da greve. Bom, tudo bem. Eu fui para Osasco, conversei lá com os companheiros, e foi eu e o Espinosa que sentamos e redigimos o panfleto. Ontem, um toque extra da sirene da Cobrasma, às 8:45 da manhã, parou a fábrica, que foi ocupada, assim. Às 2 da tarde, na troca de turno da Lonaflex, a Lonaflex também foi ocupada, etc. Greve em Osasco, solidariedade e tudo mais, enfim, porque a gente tinha... Isso foi contado 3 dias antes. 3 dias antes estava lá o panfleto sendo impresso, falando isso, para ser distribuído no dia 17. E aconteceu no dia 17? Então, no dia 16, aconteceu exatamente isso. Lamentavelmente, a repressão chegou
no próprio dia 16 à noite e não permitiu que a gente desse continuidade a toda uma outra coisa que a gente já tinha planejado. Mas, mesmo assim, no dia 16 à noite... Essa repressão, porque tem muitos companheiros aí que não conhecem história, não tiveram oportunidade de ler, de ver. Então, muitos companheiros estão assistindo e não têm noção. Quando você fala repressão, o que era? A repressão Não era que nem o outro que falou que veio um soldado e um cabo lá. Tinha um pouco mais que isso, né? Tinha um batalhão da Força Pública ali no... Força Pública, que hoje é a Polícia que hoje Militar. é a Polícia Militar, a PM. Ali no Butantã, não, ali no Rio Pequeno, que tem lá até hoje, né? Hoje é da Polícia Militar. Então, ali no Rio Pequeno. De lá saíram caminhões e caminhões de tropa que veio pela avenida, chegou na Avenida dos Autonomistas e logo ali ficava a Lona Flex, que estava ocupada. Então, primeiro desocuparam a Lona Flex, mas tinha pelo menos uns 3 caminhões de soldados, desocupou a Lona Flex. Aí houve uma negociação e os companheiros não foram presos, saíram da fábrica. E quando chegaram na Cobrasma, saíram da Lona Flex, foram para a Cobrasma, cercaram a Cobrasma toda, né? A fábrica estava ocupada também. E aí... Quem não conhece a Cobrasma, ela pega um quarteirão inteiro lá em Osasco. Que mais até que um quarteirão, né? 3 quarteirões, pelo menos. Pelo menos. Então, foi inteiramente cercada e os trabalhadores, então, ficaram preparados para enfrentar a repressão. Os soldados todos. Os soldados todos se postaram ali em frente ao portão, na Rua da Estação, para invadir a fábrica. O Zequinha Barreto, inclusive, subiu, que estava lá dentro, né? Subiu em cima de um vagão que estava lá e fez um discurso para os soldados, dizendo que, olha, soldados, aqui... Esses soldados já eram do Exército. Não, da Força Pública. Da Força Pública mesmo. Da Força Pública mesmo. Soldados, olha, aqui, com certeza, tem muitos parentes de vocês, pais, irmãos, que trabalham nesta fábrica, que lutamos apenas por aumento de salário. Vocês não devem reprimir esses trabalhadores, vocês devem desobedecer a ordem dos chefes de vocês e, se quiserem, podem até matar o chefe de vocês. Bom, aí foi o basta para a... De fato, invadir a fábrica. Invasão completa da fábrica. E aí, bom, o que aconteceu foi desligar a energia para apagar as luzes, para as pessoas poderem correr por dentro da fábrica, conhecendo a fábrica e os soldados trombando com as máquinas, né? Mas teve um grande número de pessoas que foram presas, muitos companheiros foram presos. No dia seguinte, a cidade amanheceu ocupada militarmente. Soldados com baioneta calada em cada esquina, né? Mesmo assim, a Bromovere parou como estava programado. Eu estava lá na porta da Bromovere de manhã, parou, saímos em passeata, fomos até o sindicato, em Presidente Altino, em passeata pelas ruas, onde ficamos em assembleia. A Braseixos parou e os companheiros saíram para reunião em várias igrejas. Foram vários grupos que se reuniram em várias igrejas. No dia 16, já tinha parado também, inclusive a Osram, que era também metalúrgica, né? E a Granada, que era uma fábrica do setor químico, mas que também parou e foi todo mundo lá para o sindicato, em assembleia, que permaneceu em assembleia. Granada era uma fábrica de fósforo. De fósforo, Granada.
Aí, no dia 17, estávamos lá, todos lá no sindicato reunidos. Quando foi à tarde, chegou um senhor lá dizendo que era o interventor que ia tomar posse no sindicato. Os companheiros que estavam lá pediram a carteirinha de sócio dele e, se não é sócio, não entra aqui. Então, houve toda uma discussão lá, um debate. Bom, se não é sócio, não entra aqui, não entra. Aí eles falaram, bom, a gente vai buscar reforço e volta para ocupar. À noite, chegaram, então, com militares já, com as tropas da PM, né, atual, para ocupar o sindicato. Nós estávamos lá no sindicato reunidos, em assembleia. Mas como já tínhamos informação de que as tropas estavam se dirigindo para o sindicato, a última assembleia, que aliás fui eu que presidi a última assembleia, a gente decidiu que, sendo efetivada a ocupação do sindicato, no dia seguinte a gente se reunia na Igreja Matriz de Santo Antônio. Já tínhamos conversado com os padres, estava tudo certo. Aí, então, foi ocupado. No dia 18 de manhã, a gente foi se reunir lá na Igreja Matriz, na sala de um seminário, ficava em cima ali, nos fundos, né? A gente estava lá reunido, de repente, uma senhora, já bastante idosa, sobe correndo a escada e chega lá toda esbaforida. Tem algum comunista aí? Tem algum comunista aí? Se tem, foge, porque a polícia está aí e vai prender todos os comunistas. Bom, a gente pediu então para todo mundo sentar no chão, né? E eu saí para ver se encontrava alguma forma de escaparmos de lá. Mas, quando eu estava vendo, atrás estava tudo ocupado, já cercado, tudo também ali. E eu vi que a polícia estava lá dentro, estava vindo. Bom, vai prender todo mundo. Eu vi que tinha lá uns operários trabalhando numa obra lá de construção civil. Eu peguei uns tijolos e tentei passar para um ajudante de pedreiro, mas a polícia já tinha percebido, né, que não tinha nada que ver, fui preso aí. O companheiro João Joaquim não foi preso aí. Por quê? Aí tem uma história, aí você vai me dizer se é verdade ou não. Ele entrou naquele, como que chama aquele, a cabininha lá que vai se confessar? Sim, o João Joaquim. O João Joaquim entrou ali, O João Joaquim estava confessando e não achava. O João Joaquim entrou no confessionário Confessionário. e ficou lá dentro, conseguiu não ser preso. Isso é verdade. É verdade. Aí fomos presos também, aí, um grupo todo de companheiros, companheiras, levados para a delegacia ali de Osasco, onde já estava um monte de gente que tinha sido preso à noite no sindicato e que estava lá de pé a noite inteira, né? Inclusive o padre Pierre Vautier, um padre operário francês, que era mais alto que os outros, né? Então eu vi que ele estava lá. Quando eu cheguei preso lá, fui até ele. E aí, o que está acontecendo aqui? Como é que é? O que vai acontecer com a gente agora? Aí ele falou: olha, Roque, parece que estão anotando o nome dos cabeças do movimento. A gente vai todos para o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que era a polícia política na época, né? E, bom, se estão anotando o nome dos cabeças, é porque os cabeças não vão passar na peneira, né? Ah, tá legal. Em seguida, o policial lá, um japonês, inclusive, que estava lá anotando o nome dos cabeças do movimento, chamou lá o operário estudante comunista. Bom, eu percebi que estava falando comigo, mas fiz de conta que não ouvi, né? É você mesmo, Roque. Seu nome completo. Eu fui lá para perto dele, estava com a carteira de identidade no bolso da camisa aqui, peguei a carteira de identidade na mão e falei: Roque Alves de Souza. Ele anotou Roque Alves de Souza e
guardei a minha carteira de Não identidade. quis olhar. E fomos para o... Ele não quis olhar. Não pediu, confiou, né? Estava falando com toda a segurança. Então, fomos para o DOPS. Chegou no DOPS, aí todos foram fichados, aí, bom, pegando o documento de cada um, anotando tudo direitinho, etc., né? E ficamos lá. Quando foi já tarde, começo da noite, começaram a chamar de 3 em 3. Eu falei, caramba, começou a peneirada, né? Eu juntei 2 companheiros que já conheciam a história, de confiança, e fiquei lá na frente. Agora vocês 3, fomos. Quem estava interrogando era o chefe do DOPS. Aí ele, qual é o seu nome? O companheiro falou, qual é o seu nome? Roque. Seu Roque, você vai ficar muito tempo aqui com a gente. Mas, doutor, eu não sei por que eu estou aqui, eu fui preso na rua, eu não estou sabendo de nada. Por que você está falando isso? Qual é o seu nome completo? Roque Aparecido da Silva. Documento. Entreguei o documento. Porra, moleque, você escapou por pouco, viu? Porque o Roque Alves de Souza está aí e vai ficar aqui muito tempo com a gente. Você escapou dando o nome errado. Agora, Roque, assim, para a gente falar um pouco, porque a gente, por pouco, não voltou a ter uma ditadura aqui no país, não voltou a ter um outro golpe, né, que tentaram aí. Uma das ações foi aquele 8 de janeiro. Além de outras ações aí que foram feitas para culminar com um golpe militar aqui, civil-militar também, igual ao 64. Vocês tiveram a fábrica tomada pela polícia, pelo exército, o sindicato, a diretoria foi deposta, muitos foram presos, outros deportados, que nem você e o Ibrahim, Zé Ibrahim, outros sofreram torturas, que nem teu irmão, e muitos outros sofreram torturas, alguns até morreram no local da tortura. E isso porque vocês fizeram uma greve pedindo reajuste salarial, porque estava há 4 anos sem reajuste e com arroxo salarial de perto de 40% de percas salariais. Os trabalhadores perderam 40% do salário, tiveram a capacidade de se organizar e pedir aumento salarial, e por isso que vocês sofreram tudo isso. Sim. Isso é a ditadura militar. Com certeza. E é isso que a gente poderia ter agora, há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás. A gente poderia voltar a ter isso. Claro. A ditadura militar é mais do que aquilo que você desenhou aí. Teve também companheiros que foram presos e desapareceram. Nunca mais a família teve notícia deles, até hoje. Por exemplo, o companheiro Rubens Paiva, que teve o filme agora. Do filme Ainda Estou Aqui. Entende? Agora, se esse golpe que tentaram agora em 2022 tivesse vingado, teria sido muito pior. Porque, veja, o líder do golpe, o capitão Bolsonaro, tinha declarado em várias oportunidades que o grande erro do governo militar, da ditadura militar de 64, foi não ter matado pelo menos 30 mil pessoas. Em 64, o presidente João Goulart foi deposto, mas ficou exilado no Uruguai. Agora, eles já começavam com o plano de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin
e o ministro Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então já começavam matando os principais cabeças do que seria a realidade atual, que seria a legalidade atual, entende? Seguramente teria sido pior que o golpe de 64, que o regime militar, civil-militar implantado em 64. Entende? Eu não tenho dúvidas disso. Nós não estaríamos aqui hoje assim, conversando livremente, se tivesse sido concretizado o golpe que tentaram em 2022. E pessoas que tiveram em 64 estavam agora em 2022. Claro, o problema é que, infelizmente, a superação da ditadura militar foi uma superação negociada por cima e houve a anistia ampla, geral e irrestrita, onde os torturadores, os assassinos em nome do Estado, crimes hediondos cometidos, foram todos anistiados. E continuaram em todos os momentos, são os mesmos que continuam tentando, fazendo o que tem de pior para a sociedade brasileira. Braga Neto estava lá em 64. O Braga Neto, se não era participante ativo em 64, porque não sei se ele já era general, né? Mas já estava lá e continuou, já estava como interventor militar no Rio de Janeiro, quando do assassinato da vereadora Marielle Franco, e estava um dos que estava planejando, inclusive na véspera do Natal de 2022, aquele caminhão tanque com combustível de avião para ser explodido ao lado do aeroporto para provocar um caos total no país, ele estava por trás de tudo isso, entende? E agora ainda pedem anistia, pelo amor de Deus. Se, por acaso, houvesse uma anistia hoje, esses caras amanhã estariam dando golpe de novo. Por isso que é absolutamente inadmissível qualquer anistia hoje para esses golpistas. Se nós aceitássemos isso, era estarmos entregando a nossa cabeça para eles, entende? É um absurdo falar em anistia para essa gente. Roque, obrigado. Infelizmente chegou no final, passa rápido. Queria te agradecer muito por esse bate-papo. Você vai ser convidado outras vezes para estar aqui para a gente continuar um pouco mais essa conversa. A todos vocês, muito obrigado. Deixou claro essa conversa aqui de que a gente não pode brincar com a democracia. A democracia é um valor muito forte para os trabalhadores, para toda a classe trabalhadora, para qualquer cidadão que quer um mínimo de liberdade. Então, a democracia ela é fundamental para as nossas vidas. E muita gente quer destruir isso. E destruir em vários momentos, né? Então, não podemos anistiar as pessoas que querem destruir a democracia do país. Tem que pagar pelo que fizeram e pelo que tentaram fazer. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Ratinho, pelo convite. É uma satisfação a gente poder estar esclarecendo tudo o que aconteceu naquele período, porque as pessoas devem saber, conhecer isso, para não permitir que volte a ocorrer catástrofes sociais, políticas como essas que a gente viveu naquele período e que teria sido muito pior se tivesse acontecido agora. Muito obrigado.